E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a como utilizar o Design Pattern MVC em um aplicativo Flutter. O que seria o Design Pattern MVC? Bom, o Design Pattern MVC ele é utilizado há muito tempo pelos desenvolvedores para estruturar o projeto, para organizar e também para deixar mais legível para as pessoas que forem utilizar. Você pode separar ele por camadas. Posso separar ele pela camada Controller, pela camada View e pela camada Model. O que seria cada uma dessas camadas? A camada Controller é a camada que vai controlar o seu modelo. Ou seja, você cria um modelo, por exemplo, uma classe, por exemplo, uma classe carro. Essa classe carro ela tem os atributos cor e modelo, por exemplo. O Controller ele vai manipular esse objeto, vai manipular essa classe, vai atribuir valores para essas propriedades. E aí ele vai passar essas propriedades para view. Então você fica nessa tríade, né, onde tem a view, né, no topo, o controller e o controller acesso model. E aí fica nessa pirâmide onde você consegue acessar, não diretamente da view, você consegue acessar do controller, fazendo assim, ficando mais fácil para as pessoas da sua equipe poderem trabalhar. Porque uma pessoa pode trabalhar somente com os controllers, né, que manipulam os models, e uma pessoa pode trabalhar somente com a interface, conversando aí com o pessoal que trabalha na parte do controller. É como se fosse uma divisão de back-end e front-end, mas é mais retido aqui, né, no caso do Flutter, porque é uma aplicação única, então é um cenário menor, né? Então vamos começar aqui, né? Bom, para começar eu criei aqui uma aplicação, né? Esse aqui é o meu main, e aí eu coloquei o título aqui, né? MVC App Exemplo aqui. Bom, para começar, o que eu fiz aqui? Eu criei as minhas rotas e aqui nesse exemplo a gente vai usar a rota nomeada. O que seria a rota nomeada? No padrão da web, por exemplo, que você passa as rotas por nome para você abrir uma tela, por exemplo, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ao invés de criar a tela e passar os parâmetros, criar o objeto, dar o import no objeto, a gente vai passar com parâmetro nomeado. Dessa forma, a gente não precisa fazer o import das telas. Ou seja, já ajuda na injeção de dependência. A gente não fica refém do import das telas. Beleza? Então, aqui eu criei minha rota. A minha rota inicial aqui, ela vai ser minha home view, né? E aqui, a minha rota secundária, ela vai ser os meus comentários. Para essa aplicação, eu utilizei uma API gratuita chamada Placeholder. Ela tem vários métodos lá, vários endpoints para a gente poder utilizar. Eu usei o endpoint de post e o de comments. No final do vídeo eu vou deixar na descrição aí para vocês poderem estar observando essa API. Aqui então eu declarei minhas rotas e também declarei a minha rota inicial, a minha initial route aqui, né? Ou seja, quando abrir o app, ele vai abrir a minha home view. Esse home view e esse comments view são telas para eu poder utilizar. E o que acontece aqui? Para você poder passar argumentos para uma tela, uma das formas de passar argumentos para uma rota nomeada, você pode passar através desse modal route. Então você consegue acessar do modal route o contexto, você pega os settings e os argumentos. Então aqui, por exemplo, eu estou postando um ID post. Dessa forma, quando eu chamar uma rota nomeada, eu chamar essa minha tela comments e estiver passando um parâmetro desse tipo aqui, do ID post, ele já vai abrir automaticamente para mim com esse parâmetro aqui. Vou mostrar mais para frente para vocês no exemplo, mas vocês vão entender porque é super simples, é super fácil. Beleza? Beleza, então aqui também eu posso estar mostrando para vocês a estrutura de pastas que eu criei. Então aqui eu criei a pasta Controllers, criei a pasta Interfaces aqui, ou Interfaces, né? Criei a pasta Models, a pasta Repositories e a pasta Shared aqui. A Shared, ela seria uma pasta como se fosse uma pasta lib ou uma pasta Commons, que vão ter os arquivos que vão ser compartilhados pelo app inteiro. E aqui é a minha pasta Views, que é onde eu criei as telas, né? Eu vou vir aqui então primeiro para os models aqui, para mostrar para vocês como que eu deixei esses models. Aqui então no post model, por exemplo, aqui eu criei a classe. Então a classe lá referente ao JSON,
ela tem esses atributos aqui, né? Tem o user ID, o title e o body. E aqui criei um constructor para ela, para mim poder criar esse objeto passando os atributos no constructor dele. Aqui então eu fiz um método fromJSON e um método toJSON aqui. O toJSON a gente não vai usar o fromJSON, mas para vocês aprenderem, para caso de curiosidade, tá aqui como converter uma classe para JSON, por exemplo. E aqui a mesma coisa com o comment, que é a minha classe de comentários. Aqui então as mesmas questões, né? O post ID, o name, o e-mail e o body. Esse post ID aqui, então, ele é referente a um post que eu vou consumir ali na API. Logo depois disso, eu vim aqui e criei a minha interface. O que seria a interface? A interface, ela é um contrato. Ou seja, você pode criar uma interface com vários métodos que você quer que tenha em determinadas classes. E essas classes vão ser obrigadas a implementar esses métodos. Isso ajuda também na injeção de dependência, pois você não fica refém de dar import em todas as classes que têm a mesma estrutura de métodos. E assim também você pode criar várias outras classes em cima desses métodos que servem para outras coisas. No exemplo aqui vocês vão ver como eu estou utilizando, mas é bem simples de entender. Caso vocês tenham maiores dúvidas, pode dar uma pesquisada, vocês vão entender, pesquisa por interfaces e contratos, e aí vai ficar mais fácil o entendimento de vocês. Como a proposta desse vídeo é ser meio rápido, então eu vou deixar isso para um próximo vídeo, mas caso de curiosidade é só pesquisa sobre interface e contrato, e vocês vão achar várias coisas relacionadas a isso. E aqui no meu contrato, então, eu criei dois métodos aqui, né? Eu criei um método getAllPosts e getComments aqui. E aí aqui eu faço ele retornar um filter de list de post e um filter de list de comment aqui. Beleza? Aqui então, na minha pasta repository aqui, o que vai ser essa pasta repository? É onde eu vou colocar todo o tratamento de leitura das minhas APIs ou do que eu for utilizar. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar, por exemplo, imagina que eu tenho post, né? E aí eu quero fazer um DAO, né? Que é inserir, fazer o update e deletar. Eu vou fazer nesse repositório aqui. Então, essa classe vai ficar responsável só por isso, só pelo DAO, ou por consulta, ou por edição, ou por deleção. Então, ela vai ficar responsável só por isso. E depois eu uso essa minha classe no meu controller. Então, aqui, nesse meu repository, eu coloquei aqui, né? Implementei a minha iPost repository, né? O I aqui é de interface, é um padrão conveniente das linguagens de programação. E depois aqui eu criei o método getAllPosts aqui, né? Porque eu sou obrigado a criar ele, porque eu estou implementando a minha interface aqui. Então esse meu método getAllPosts aqui, o que ele faz? Ele simplesmente pega a minha API, né? Ele consome aqui, através dessa URL aqui. Aqui então vejo se o código está status 200, se ele tiver status 200 ele retorna a lista para mim aqui e já faz um for each para alimentar a minha lista. E aqui no final ele retorna a minha lista em si. E aqui eu faço os tratamentos para caso dê erro ou não consiga carregar. E aqui também eu criei o método getComments aqui, né? Faz basicamente a mesma coisa, porém a URL dele precisa de um parâmetro. E aí esse parâmetro seria o ID aqui do post, né? Então eu passo aqui a URL mais o ID do post. E onde eu criei essas URLs aqui, né? Eu vim aqui na pasta shared. Então aqui na minha pasta shared, eu criei uma classe chamada constAPI e defini elas como static const. Por que static? Porque aí eu não preciso criar a classe para acessar esses atributos. Eu consigo acessar diretamente digitando post URL e o comment URL. E aqui vocês podem ver a URL da API em si. Então aqui no meu post repository, aqui ele pega o comment URL mais o ID do post, que é o que ele precisa. Beleza? Então essa aqui é a parte de consumo, né, da API, que é o meu repository, ok? Logo depois disso, eu vim aqui e criei os meus controllers. Os meus não, né? Um único controller, nesse caso aqui, que ele já faz o consumo dos comentários e do post. Então aqui eu criei o meu store, né, do MobX. Então vocês podem ver aqui que é um store normal do MobX. E aqui eu criei então a minha classe repository. Criei não, né? Na verdade eu coloquei ela aqui só por enquanto. E eu crio ela no create do meu controller aqui.
Porque nesse caso eu não estou usando provider ou get para manipular os objetos. Porque eu só preciso dele uma vez, eu não preciso que o app todo veja ele. Então aqui eu estou criando um repository no próprio create do meu controller, ok? Aqui então eu criei um observable list aqui, né, do tipo post, e também criei um observable list do tipo comment aqui, para a gente alimentar essas listas conforme o consumo da API. Aqui então eu criei uma action chamada load posts, ok? Onde eu pego o observable list aqui of o meu repository get all posts, e aqui eu coloquei um await porque ele é assíncrono, né? E aqui eu fiz a mesma coisa com os comments aqui, né? A mesma metodologia que eu fiz aqui no post, eu fiz nos comments, ok? Logo depois disso, então, eu criei a minha view. Então, aqui na minha home view, o que eu fiz aqui para iniciar? Bom, eu dei o import aqui no meu controller, né? E coloquei ele aqui na minha tela. Logo depois disso, eu criei o meu controller aqui no meu init state, porque eu criei essa tela como stateful, para eu poder ter esse recurso do init state, que ele vai passar aqui somente uma única vez. Criei aqui o meu post controller e depois eu já chamei o método load posts para ele carregar a minha lista. Logo depois disso, então, eu criei aqui a minha tela, né, a estrutura dela, e aqui no body eu coloquei um container e um observer. E dentro desse meu app bar aqui, ó, eu criei uma action nele, e aí eu coloquei um icon button aqui para que ele tenha um ícone de refresh. Eu vou mostrar para vocês na aplicação. E aí esse botão simplesmente pega o meu controller e dá o load post novamente para ele atualizar a lista. Aqui então dentro do meu observer, eu criei aqui a lista, né? Eu pego a lista do meu post controller aqui, e aí eu faço, se ela for diferente de nulo, eu retorno um list view builder aqui, né? E aqui dentro do builder, então, eu desenho o meu item, né? O meu post. E aqui eu faço o seguinte. Aqui, então, eu pego minha lista, tenho o title, né? Tenho o body, que é o texto do post. E aqui eu tenho no onTap aqui do meu list style, eu coloquei o quê? Para ele abrir a minha tela de comentário, só que através de rota nomeada. E para isso, em vez de a gente usar o push normal, a gente usa o push numed aqui. E aí a gente passa o contexto, o caminho, né, que seria como se fosse o URL da rota, né? E aqui o argumento. Então aqui como argumento eu estou passando o user ID aqui para ele. Beleza? A partir desse momento ele já vai abrir a tela aqui e passar esse parâmetro aqui para a minha tela através desse modal route aqui. Então esse modal route intercepta aquele parâmetro que eu passei aqui no meu home view aqui, né? Ele intercepta esse parâmetro e passa para a tela para eu poder utilizar. E aqui eu fiz, se a lista estiver vazia, ele retorna um circular progress indicator para mim, para ele ficar fazendo aquele loadzinho da tela. E aqui no meu comment, né, na minha comment view aqui, eu criei um parâmetro aqui chamado ID post, né? Porque no create da tela que eu passo aquele ID post, que ele interceptou através do modal route. Aqui então eu criei o meu controller e aqui no init state eu fiz o quê? Criei o meu controller aqui, né, do post controller. Aqui eu fiz o load comments e passei o ID post. Quando a gente usa um stateful, a gente tem que usar o widget para acessar o parâmetro aqui da nossa classe principal. E aí eu passei o widget.idPost e acessei o parâmetro para poder carregar os comentários daquele post. E aqui no meu observer, né, que eu coloquei um observer, um container, depois um observer, fiz a mesma coisa lá da outra tela, criei um list view builder e passei aqui, né, criei o item, criei o e-mail aqui, né, que ele passa no título, e o body aqui, que é o corpo do comentário. Basicamente isso. Aí aqui eu coloquei também o circular progress indicator, beleza? Deixa eu ver se está faltando algo para explicar para vocês. Creio que não, é basicamente isso, é bem simples. Aqui o repository e os controles. Então eu vou mostrar para vocês o app, como ficou o app e como fica o comportamento dele com essa estrutura, beleza? Eu vou compilar aqui e já mostro para vocês. Então aqui, pessoal, projeto compilado.
e aqui a gente pode ver então como que está o funcionamento dele. Vou dar um hot reload aqui só para vocês verem como que ele carrega a primeira vez, né? Então ele vai carregar a nossa lista, vai aparecer o Progress Indicator. E aqui então a gente tem a nossa lista com os itens, né? Com o título e o corpo. Se clicar aqui, ele vai atualizar a lista. No caso aqui, como já está com a lista aqui, é muito rápido esse processo. Então ele não vai fazer nesse momento. Aí quando eu clicar então aqui no meu item, por exemplo, eu vou clicar nesse item aqui, ele vai carregar o comentário aqui para mim, através do ID que eu passei. Então ele carregou o comentário, se eu voltar, ele vai e carrega do próximo, por exemplo. Carregou os comentários, tudo certinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui então eu vou deixar o meu GitHub aqui para vocês verem. Ó. Meu GitHub é Renato Lucas Mota. Basta acessar aqui, vocês vão ver vários repositórios que eu deixei público aqui para vocês poderem estar pegando projetos para poder fazer, para copiar, para se basear para fazer os seus. Aqui está o projeto, ó, Flutter MVC. Esse aqui é o projeto desse vídeo, né? Aqui eu coloquei uma descrição detalhada do que ele tem, que ele usa MobX, consumo de API, estruturação de pastas, utilização de repositórios e interfaces e utilização de rotas nomeadas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos, né? Eu vejo que muita gente que assiste meus vídeos não é inscrito no canal. Então, para acompanhar, para continuar tendo conteúdo de qualidade desse, né, que eu pretendo fazer mais, se inscreva no canal e me ajude também a contribuir para que eu possa crescer junto com vocês, né, para que eu possa ensinar e que vocês cresçam também. Eu recebo muito feedback de pessoas que estão sendo ajudadas com os meus vídeos. Eu fico muito feliz com isso e eu quero continuar. Então é isso, pessoal. Um abraço e falou!